Boa noite, nação rubro-negra. Saudações rubro-negras para você que vai ver esse vídeo, você que já é inscrito no canal Fla Champion, tá certo? Eu quero passar aqui nesse vídeo da noite aqui trazendo notícias para você, tá certo? Notícias de hoje, tá certo? Para que você fique informado sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o meu, o seu, o nosso Mengão, tá certo? Mas antes de trazer qualquer informação, eu quero convidar você para que você venha apoiar esse projeto, tá certo? O projeto do canal Fla Champion é esse projeto que surgiu de uma maneira assim rápida, tá certo? De criar um canal falando sobre o Flamengo, falando sobre um clube, né, de futebol. E como eu havia falado antes, né, Flamengo ele tem notícias aqui para a gente passar o dia todo aqui comentando sobre o Flamengo, né? E as notícias elas não param, tá certo? Mas antes de eu trazer essas notícias, eu quero convidar você para que você venha se inscrever no canal, tá certo? Apoie o nosso projeto. Como é que você apoia este projeto? Você compartilha, tá certo? Esse canal com os amigos. Lembre aí de um amigo flamenguista, tá certo? Compartilha com ele o link desse canal e é através da sua inscrição e da inscrição do seu amigo que esse canal ele vai crescer, esse canal ele vai se tornar conhecido, tá certo? E vamos de informações que é o mais importante e eu quero trazer informações aqui que surgiram agora nas últimas horas e que são informações relevantes, né, para você torcedor, para você que ama e que é apaixonado pelo Flamengo, tá certo? Vamos falar, gente, sobre o Thiago Maia, tá certo? O Thiago Maia, o Flamengo havia, né, sentado com a diretoria do time francês, do Lille, né, a qual o jogador pertencia, e o Flamengo a priori havia conseguido o jogador por empréstimo, tá certo? Por empréstimo. Mas o que acontece? A notícia de última hora que apareceu foi que o Flamengo, novamente numa negociação com o Lille, conseguiu efetuar a compra definitiva do jogador. Então o Thiago Maia ele passa de jogador emprestado para ser jogador definitivo do Flamengo, tá certo? A negociação foi uma negociação boa, tanto para o Lille quanto para o Flamengo. Eu estava dando uma olhada no Transfer Market, né? Que é onde mostra os dados dos jogadores, o preço de mercado. E o valor de mercado do Thiago Maia está por volta de 5 milhões de euros, né? E o Flamengo conseguiu efetuar essa compra parcelando ainda em 4 vezes, né? E o Flamengo fez o contrato com o jogador até dezembro de 2026. E eu quero saber aqui, você torcedor do Flamengo, você que gosta de opinar, que gosta de deixar o seu comentário, eu quero a sua opinião sobre o Flamengo ter efetuado essa compra, tá certo, diante do Lille. O que você acha dessa contratação definitiva do Thiago Maia, tá certo? Deixe os seus comentários, comente, tá certo? O seu comentário é muito importante para mim, ok? Então, na minha opinião, o Flamengo efetuou uma compra necessária, tá certo? Thiago Maia é um jogador jovem, é um jogador que ainda pode render e é um jogador que, na minha opinião, precisa somente de uma sequência de jogos, né? Porque a gente viu que desde quando ele chegou ele não tem sido aproveitado, não tem uma sequência de jogo aonde possa o mesmo, né, o jogador demonstrar o seu potencial dentro de campo, né? Às vezes ele entrava no segundo tempo, foi muito raro acontecer dele entrar como titular, né? Mas na minha opinião ele é um jogador versátil, é um jogador novo,
é um jogador que já teve experiência lá na Europa, então vai agregar demais ao Flamengo, que comprou o Thiago Maia de forma definitiva diante do Lille. Então, o Thiago Maia é um jogador que, vamos dizer assim, o Flamengo agora é dono do passe dele, né? Que coisa boa, uma notícia boa, né? Coisa boa mesmo. Gente, mas vamos falar aqui de outra notícia interessante, né? Que aconteceu agora na parte de meio dia para tarde, né? O que aconteceu? A diretoria do Chelsea, tá certo? Ligou para a diretoria do Flamengo e disse, em palavras populares aqui, olha, manda de volta o Kennedy aqui para a Inglaterra porque nós vamos precisar do jogador. E o que acontece, gente, a informação que eu tenho é que o Chelsea ele pediu a volta do Kennedy, né? E o Flamengo ainda tentou de todas as maneiras fazer com que o jogador ficasse até o restante do empréstimo, mas não foi possível, né? Não foi possível do Flamengo estar negociando com o Chelsea, tá certo? E isso, gente, só acontece porque está previsto no contrato, tá certo? O contrato do Rafinha foi assim, o contrato do Davi Luiz é assim, tá certo? E o contrato do Kennedy também não é diferente. É assim, o Flamengo efetua o empréstimo. E nesse contrato de empréstimo tem lá, olha, havendo algum interesse de algum clube, tá certo? O jogador está desimpedido com o clube que está sendo emprestado e pode aceitar a proposta de outro clube, né? Não com essas palavras que eu estou dizendo, mas com esse sentido. Então, assim, o Rafinha, no contrato dele, estava desse jeito. O Davi Luiz também, né? A gente já sabe que tem clubes europeus aí de olho nele. E a gente pode perder também o Davi Luiz, tá certo? E a gente agora, de forma prematura, a gente perde o Kennedy, né? Então, assim, gente, o Kennedy, na minha opinião, ele se ficasse não ia ter a oportunidade, a não ser que houvesse ali nas ausências ali do Gabigol, na ausência ali do Michael, na ausência ali dos atacantes, né? Que ele é um atacante, poderia de certa forma aparecer a oportunidade para ele, né? Mas certamente com o time completo, titular do Flamengo, ele não teria essa oportunidade. Então foi até melhor, porque o Kennedy ele tem um salário absurdo e o Flamengo precisa também secar essa folha salarial, tá certo? Gente, outra informação é que o Cruz Azul do México, né, um time lá do México, está sondando o zagueiro Léo Pereira, né? Um pouco mais cedo eu trouxe notícias que o Gustavo Henrique ele está sendo sondado também. Tem clube de olho também no Gustavo Henrique. Até o São Paulo também chegou a sondar o Gustavo Henrique, né? Mas agora dessa vez é o Cruz Azul lá do México, né? Está visando o jogador, sondou o jogador e o Flamengo, claro e evidente, necessitando, né, do jogador. Olha aí até onde o Flamengo foi parar, gente. Necessitando do Léo Pereira, né? Não aqui desmerecendo o Léo Pereira, mas o Léo Pereira, até pouco tempo atrás, era um jogador que estava na boca mesmo da torcida para ir embora, né? Mas hoje ele se torna um objeto valioso para o clube. E o clube não abriu negociação com o time mexicano. Então, gente, o negócio está seríssimo para o Flamengo, né? Mas vamos aqui mudar de assunto, né? Para a gente finalizar, só mais dois assuntos aqui. O Paulo Souza, gente, oficializou e pediu para a diretoria do Flamengo abrir negociações para trazer o mexicano também, Carlos Salcedo, né, de 28 anos. A gente já vem falando já aqui desde outros vídeos passados que esse jogador ele joga no Tigres lá do México e estava sendo visado pelo Palmeiras, quase fechando com o Palmeiras, mas houve uma reviravolta aí, o jogador não fechou com o Palmeiras, né? E o Paulo Souza
pediu que o Flamengo abrisse negociação com o Carlos Salcedo, de 28 anos, né? O Flamengo também estava visando o Murilo, né? Que eu havia falado também nos vídeos passados, mas o Murilo, gente, que foi revelado pelo Cruzeiro, estava lá no Lokomotiv de Moscou, e olha aí o que foi que aconteceu. O Palmeiras fechou a contratação do jogador. Então, assim, o Flamengo está, na minha opinião, dando muito mole, gente. O Flamengo tem que acordar, tem que colocar os pés no chão e começar a reforçar o time. Senão, o time vai sofrer com, é, com os jogadores, né? Muitos serão escalados para as suas respectivas seleções e outros vão estar ali. A gente pode até de certa forma contar com algum tipo de imprevisto, que futebol é assim, e o Flamengo pode ficar sem ninguém na defesa, né? E o que acontece? O Murilo acabou acertando com o Palmeiras. O Flamengo estava visando esse jogador e tomara que o Flamengo comece a abrir os cofres e trazer o Carlos Salcedo, que é um bom jogador, tá certo? Para finalizar esse vídeo, gente, eu quero falar aqui do Maurício Souza, né? O Maurício Souza era o técnico que estava treinando o Flamengo, né? Os jogadores que irão disputar a Taça Guanabara, tá certo? Ia participar, se eu não estou enganado, de 3 jogos, e após aí o Paulo Souza entra com a equipe principal. O que acontece? Ele pediu demissão, e essa reportagem aqui, eu vou dar crédito aqui ao Futebol Globo, cbn.globo.com, tá certo? Foi noticiado lá. Maurício Souza, ele afirma nessa matéria que o Bruno Spindel tentou segurá-lo no cargo, tá certo? Mas o Spindel não conseguiu ter êxito por conta da equipe do Paulo Souza já ser uma equipe fixa, né? É o mesmo caso do JJ, né? No ano que ele veio também, toda a equipe técnica fixa do Flamengo teve que ser remanejada para outras áreas, né? E o que acontece? Maurício Souza, ele pediu demissão. Bruno Spindel tentou permanecer com o Maurício Souza, mas não foi possível. E o Maurício Souza não aceitou ser realocado para outra área do Flamengo, né? Paulo Souza, ele tem uma visão de que precisa apostar numa possibilidade de estar treinando, né, outra equipe, de surgir uma oportunidade como treinador de outra equipe, né? Por isso que ele abriu mão de continuar no Flamengo, tá certo? E ele confessa ainda que a equipe do Flamengo estava desgastada na final da Libertadores. Isso não é novidade, né, torcedor rubro-negro? Você nota que o Flamengo chegou lá na final da Libertadores acabado, arrasado, muitos jogadores fora de forma, jogadores que vinham de lesões, entendeu? O time mal organizado, tanto taticamente quanto ali na arrumação do campo, né? Dos posicionamentos também. Então isso fez com que o Flamengo, de certa forma, perdesse essa final da Libertadores. Então ele confessa que o time estava desgastado na final da Libertadores. Isso não é novidade nem para mim nem para você, tá certo? Gente, no mais é isso, tá certo? Eu agradeço aqui pela sua paciência. Você que não é inscrito, se inscreva, tá certo? Acione o sininho das notificações. Esse canal é o canal Fla Champion e o seu amigo Elano Maia, tá certo? Lhe agradece e até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau e saudações rubro-negras a todos vocês.